Graça e paz, igreja. Amém. A igreja está viva? Amém. A igreja está feliz? Eu estou muito feliz em ver uma pessoa muito especial aqui, gente. Irmão Daniel, vou usar as palavras do anjo. És muito amado no céu. Amém? E entre nós, certamente, porque aqui é um pedacinho do céu, na terra dos viventes. Fica à vontade, viu, meu irmão? Prazer, uma alegria muito grande poder compartilhar com você o culto dessa noite, com toda a igreja, com você de casa. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, de todo o coração. Glória a Deus. Olha, esses aplausos aí estão muito bacana. Para mim, esse foi para mim, foi só um ensaio. Agora nós vamos aplaudir ao Deus dos céus do jeito que Ele gosta, de todo o coração. Um aplauso daquele que abala todas as estruturas, minha gente. 1, 2, 3 e... Aleluia! Glórias a Deus! Senhor, obrigado por mais uma noite, Senhor. Estamos em Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, já queremos invocar a Tua presença neste lugar, meu Pai. Mas nós, Senhor, desejamos muito mais do que a Tua presença, a manifestação do Teu poder, Senhor. Nós não viemos a este lugar para passear, nós não viemos a este lugar, meu Deus, para desfilar, ou para conversar, para distrair, para fazer como um passeio, Senhor, de crente. Nós viemos a este lugar, meu Pai, para adorar a Tua santidade, meu Deus, para cumprir aquilo que Jesus tem nos ensinado. Devemos nos expor à Tua palavra para que então sejamos limpos de tudo, meu Pai. É um culto de libertação, é um culto de ensinamento, é um culto de cura, porque aonde o Senhor está, os milagres acontecem. Aonde o Senhor está, o sobrenatural se movimenta, Senhor. Nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, meu Deus, e queremos já servir ao Senhor, meu Pai, intercedendo pelos nossos irmãos que estão acamados, pelos nossos irmãos que estão cativos num leito de hospital na noite desse dia, e que muitos deles, meu Pai, agora cativos, Senhor, no leito de hospital, agora cativos, Senhor, por detrás do cárcere, meu Pai, agora cativos de alguma forma, deseja estar na presença do Senhor. E como família de Deus, como servos do Deus vivo, nós intercedemos, meu Pai, e deixamos que o Senhor julgue, deixamos que o Senhor faça a obra, porque nós cremos no Deus em que servimos, nós sabemos a quem nós temos servido, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo cura, o Senhor Deus dos céus, que está no meio do seu povo, pois esse é o teu prazer. Queima, Senhor, agora. Queima, Senhor, agora, com a presença do Santo Espírito. Queima no nosso ventre. Ah, Deus, faça o nosso coração derreter nesta noite, Senhor. Eu já posso sentir a Tua presença neste culto, meu Pai. Eu já posso sentir o mover do Teu Espírito ao favor da Tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Passa agora, meu Deus, com fogo. O fogo que cura, o fogo que santifica, o fogo que purifica, Senhor, em nome de Jesus, porque o fogo da Tua presença não é para nos destruir, mas é para nos purificar, é para nos santificar, Senhor. Então queima todo o câncer agora, com o fogo da Tua presença, Senhor. Queima todo o vírus da Covid, toda a depressão, toda a opressão maligna do diabo, todo o desejo de tirar a própria vida, desejo de suicídio agora, seja desfeito em nome de Jesus. Ora, igreja, ora, porque você foi levantado para essa obra. Ora, porque o Senhor te comissionou para desfazer as obras do diabo neste mundo. Então comece a orar com fervor, comece a orar com fervor, porque autoridade e poder tu já recebeu. Ah, você que está em casa agora, levanta deste sofá, levanta desta cadeira, estende a tua mão, começa a se movimentar dentro da tua casa, começa a se mover. É um mover do Espírito diferente na tua casa.
Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Oh, Espírito Santo, meu Deus, nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu poder. Toca agora, Senhor. Toca onde está essa enfermidade, Senhor. Toca agora, meu Deus. Toca, Senhor, nesse filho rebelde. Toca, Senhor, nesta filha sem juízo, meu Pai, agora, Senhor. Toca, Senhor, neste marido que perde seu tempo, Senhor, nas rodas de escarnecedores, nas portas de boteco. Toca naquele filho, Senhor, que estava fazendo caminho agora para o lugar de tráfico, meu Pai, para que ele volte, Senhor, para que ele tenha um encontro com o Senhor antes de pisar aquele lugar de imundície. Tenha um encontro com o Senhor e volte correndo para a sua mãe, volte correndo para a sua casa, porque essa é a vontade do Senhor, meu Deus. E nós já te agradecemos, Senhor. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que ainda tem um pouquinho de força, você que ainda tem um pouquinho de vigor, abre as tuas mãos agora, estende bem as tuas mãos e começa a aplaudir. Começa a aplaudir e começa a mandar glória para o céu. Começa a mandar glória para o céu, porque os céus estão abertos sobre a tua vida, sobre esse lugar. Aí na tua casa, meu irmão, minha irmã, também um pedacinho do céu de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Pode sentar, você de casa também. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com você aquilo que Deus coloca no nosso coração. É uma responsabilidade muito grande, sabe, igreja? Subir a esse lugar, assumir a tribuna, um lugar onde grandes homens e mulheres de Deus têm ministrado palavras tremendas. Um lugar onde Deus tem feito maravilhas. O fogo de Deus está presente nesse lugar. Eu posso sentir, eu estava na frente do ventilador. E o ventilador está fresco, o motor não esquentou ainda. Mas é um fogo que me queimava naquele lugar. O ventilador não estava conseguindo me refrescar. E os meus olhos querendo liberar lágrimas. Mas não é por causa de pecado. Mas a presença de Deus está tremenda. De forma que eu não consigo me conter. Eu creio que você também esteja nesse mesmo espírito. Porque é um só espírito, igreja. Há um só Espírito, há um só Deus, há um só Espírito. E Ele está nesse lugar. Amém? E saiba de uma coisa, quando acaba o culto, quando você vai para a sua casa, Ele não fica nesse lugar. Ele acompanha você aonde você for. Porque essa promessa de Jesus, eu vou para o meu Pai, se eu for, eu vou interceder por vocês para que Ele envie um que é melhor do que eu, que vai habitar com você todos os dias dessa vida, aonde quer que você vá, o que quer que você faça, saiba que Ele está com você, Daniel. Ele habita com você, Gabi. Ele habita com cada um de nós, Mauro. Aquilo que nós olhamos, Antônio, nós fazemos Ele olhar. Aquilo que nós tocamos, nós fazemos Ele tocar. Por isso, nós temos esse poder na palma das nossas mãos, de tudo aquilo que a gente toca, seja abençoado. Tudo aquilo que a gente faz em o nome do Senhor, para prosperar, tem que prosperar, porque o Espírito de Deus está em nós. O Evangelho de João Batista, ele dizia sempre, antes da sua prisão, ele dizia: arrependa-se para que receba o reino. Arrependa-se, pois está próximo o reino, né? E Jesus já dizia diferente: arrependa-se, pois o reino de Deus já está no meio de vós. João Batista veio à frente preparar o caminho, e Jesus já veio logo depois que João Batista foi preso e executado. Jesus já veio como aquele que João apontou e disse: olha,
Eis aquele que eu disse a vocês. É Ele que batiza. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus já chega já como aquele antigo, quem acompanhou o futebol aí, lembra do antigo zagueiro do Flamengo, do Palmeiras, como é que era o nome dele? Júnior Baiano. Ele já chegava matando, pum, né? A bola vai, o zagueiro, o atacante fica. Jesus já chegou já também assim, nessa mesma vibe, ó. Arrependa-se e receba. Entendemos? O caminho de tudo, arrependimento. Arrependa-se e receba. O reino de Deus já está no meio de vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Antônio começou, o diácono Antônio começou, abriu o culto, já trazendo uma palavra de reconstrução. A diaconisa trouxe um louvor, já falando em reconstrução. E é o que está acontecendo conosco nos últimos dias. Repita comigo, estamos em reconstrução. Legal para o ensaio. Agora é para valer. Estamos em reconstrução. Agora você pergunta para mim, isso é bíblico? Não, é didático. É para a gente aprender. Estamos em reconstrução e devemos estar constantemente em reconstrução. Estamos em reconstrução. Eu vou procurar ser bem rápido, porque a mensagem ela não é curta. Mas eu prometo que não passo das 10 horas. Amém? Ai, legal. Quantas pessoas vão me permitir 5 minutos além do tempo? Quantos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ó, 1 hora já deu, 60 minutos. Tá bom. Obrigado, gente. Vocês são muito legais, viu? Maravilha. Livro do profeta Neemias, no capítulo de número 1. Livro do profeta Neemias, no capítulo de número 1. Eu vou dar uma corrida, vou dar uma acelerada. Por quê? Por mais que eu já tenha ministrado essa palavra, por mais que eu já tenha lido, relido essa passagem, é o livro do profeta Neemias, ele é muito reconstrutor. Como diz o pastor, desculpe a redundância. O Neemias, profeta Neemias, ele não era engenheiro. O profeta Neemias, ele era copeiro. Né? Porém, quando Deus te escolhe para alguma obra, não precisa que você seja como a irmã Tuane, perita em dança. Não precisa que você seja especialista como a Gabriela, em dança. Porque se Deus te chamou, Deus vai te capacitar. Agora, juntou-se duas coisas. Duas bailarinas apaixonadas por dança, apaixonadas por ministrar. Então, a obra ficou perfeita. Mas Deus agora, ele escolhe o camarada que estava lá na zona de conforto. Copeiro do rei. E o copeiro do rei nada mais é do que um amigo íntimo, né? É o guarda-costa do rei, que nem precisa pegar em espada. O cuidado dele era tão grande com o rei, que antes do rei tomar o melhor vinho, extraído das melhores uvas, ele era o primeiro a beber o vinho. Porque ele tinha que certificar que aquele vinho estava puro, que aquele vinho era especial e não era envenenado para que o rei não morresse. Se tivesse que morrer, morria ele. Mas não deixava de ser um privilégio. Antes do rei deitar na cama, quem ia lá primeiro? Ele. Para ver se não tinham jogado algum tipo de veneno, deixado algumas, vamos dizer, naquela época não existia, mas algumas taxinhas, né? Não tinha taxinha, mas tinha
o espinho venenoso de plantas, né? Um pó venenoso de plantas para ver se talvez matava o rei enquanto dormia. Era ele quem provava tudo. Íntimo do rei, comendo do bom e do melhor, dormindo na câmara ao lado do rei. Porque quando o rei lá, na madrugada, tivesse vontade de comer uva, era ele que tinha que levantar e preparar, era ele que tinha que provar para servir. Então ele tinha que estar próximo do rei. Fala assim, ó, privilégio, hein? Privilégio. Próximo do rei. É assim que Neemias estava. Mas como tudo não pode ser dessa maneira tão fácil assim, acontece que Neemias recebe lá no castelo a visita de alguns dos que sobraram de Jerusalém. A minha Bíblia diz que veio então o irmão de Neemias, Anani, e veio com ele também alguns dos anciões visitar Neemias. E Neemias vira para eles e fala: oh, que saudade de vocês, quanto tempo! Como vão os nossos irmãos? E os que sobraram, os que conseguiram fugir do exílio, estão pelas periferias. E como está Jerusalém? Meu irmão, nem te conto. Não há mais Jerusalém. Os muros estão depredados, destruídos, e os portões queimados a fogo. Posso te falar uma coisa, Neemias? Jerusalém está na mais absoluta miséria. Talvez a sua Jerusalém, talvez aonde está a miséria, seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho, seja lá no seu negócio, seja na sua união, seja no seu ministério, seja no casamento, talvez seja na saúde. A sua Jerusalém talvez seja a sua saúde. E hoje é noite de reconstrução. Hoje é noite de restituição. O Deus que restitui está neste lugar nessa noite. Está com sua boa mão estendida para restituir. Não tem aquele louvor? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Sara-me. E traz o quê? Derrama teu azeite em minha dor. Claramente ele está falando de restituição em todas as áreas. Derrama teu azeite na minha dor. Olha só, ele está falando de saúde. Me leva para as águas profundas, para as águas tranquilas. Ele está falando de paz em redor. Talvez, como o irmão Antônio abriu aqui o culto desta noite falando, talvez a sua Jerusalém, o seu muro destruído, seja aquele vizinho abençoado. Não é isso, Antônio? Talvez a sua Jerusalém seja aquele vizinho abençoado, que está quase fazendo você desistir, que está quase fazendo você pedir para sair, está quase você fazendo aquele, 3 tapinhas do UFC. Dá para mim não, mas eu tenho uma notícia boa para você. Você não nasceu para desistir. Você não nasceu para correr da batalha. E hoje é noite de restituição. Eu vou te ensinar mais uma coisa que eu aprendi com Neemias. As notícias ruins são inevitáveis. Elas vão chegar. E muitas vezes pode ser na hora que você está na sua zona de conforto. Pode ser no seu melhor momento, no apogeu. Quando você estiver bem no seu auge. E aí vai chegar alguém para te trazer a notícia ou as notícias. Olha o que Neemias faz.
senta, lamenta, chora. Vou dar um tempo para você. 5 minutos. 5 minutos é o que nós temos de tempo quando recebemos tais notícias. Ó, meu irmão, a casa caiu, o bicho pegou. Maravilha. Dobra seu joelho, porque Neemias venceu tudo na oração. Se você pegar a história toda, do capítulo 1 ao capítulo 7, pelo menos 10 orações você vai encontrar Neemias fazendo. Pelo menos 10 orações Neemias faz. E para começar logo no capítulo 1, logo no início, Neemias recebe a notícia, assenta, lamenta e chora. Fala comigo. Assenta, lamenta e chora. Mas em seguida, Neemias vai para a oração. Se lembra da mensagem? Oração? Lembra, Antônio? A oração está no YouTube, para quem quiser ver. Para salvar uma vida. Foi a segunda mensagem. Para salvar uma vida. A oração é a base de tudo. A oração, ela pode levantar o moribundo. A oração, ela põe o inimigo em retirada. O inimigo vem contra você por um caminho forte e poderoso. Né? Batendo firme no chão, gritando, guerreando, fazendo aquele barulho. Mas se você dobra o teu joelho, se você se enche de fé, dobra teu joelho, lembra que há um Deus no céu e que desce e peleja por você. Quando o inimigo bater de frente, uma coisa eu te digo: por 7 caminhos ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque ele vem por um caminho, mas ele foge com medo por 7 caminhos. Sabe por quê? Porque ele tem que fugir rápido. É para fugir rápido, é para vazar, ó. Quando o crente ora, as coisas acontecem. Era para eu te falar isso mais lá para frente. Mas eu não sou baú. Eu não vou guardar nada aqui. Profeta Daniel. Vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Alguém achou? Vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10 e verso de número 13. Se lembra que eu contei para vocês algumas vezes que o homem de Deus que me treinou lá no início da caminhada, saudoso, hoje ele não está mais entre nós, foi recolhido, o bispo Genésio Carvalho. Ele sempre dizia assim: meu filho, quando você determina que você vai à casa de Deus, que você vai fazer um retiro de oração, que você vai fazer alguma coisa na direção de Deus, o cachorro late, o pinto pia, o galo canta, a vaca muge. Não, já ensinei isso a vocês? Eu levei anos para descobrir o que ele queria dizer com isso. Até o dia que eu estava preparando uma mensagem para pregar, lá no Espírito Santo. E o Espírito Santo chegou para mim e disse: olha aí, ó. Olha o que você vai ministrar. O gato mia, o galo canta, o pinto pia, a galinha cacareja. Tudo isso, meu filho, vai acontecer. Porque tudo isso é natural. Tudo isso é natural. Imagina o que acontece no mundo sobrenatural para impedir você de fazer um sinal para que Deus possa te ver. Imagina o que vai acontecer para impedir que você chegue no local de adoração. Mas por que o Espírito Santo te disse isso? Porque já eram quase 7 horas da noite.
E eu corri tanto, fiz tudo cedo, rápido, e era para a reunião começar às 19 e faltavam apenas 5 minutos. E não tinha um irmão chegado. E ainda assim, eu estava ali com aquela mensagem, meditando e o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Que as coisas sobrenaturais, elas vão acontecer. Porque a minha luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é isso, irmão Antônio? Foi ministrado aqui, na abertura do culto? A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é nas regiões celestiais. Daniel assentou no seu coração de buscar a Deus com fervor, com um propósito. E olha o que acontece. Eu vou pular aqui rapidamente para o versículo 13. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10 e verso 13. Olha. Vamos do 12. Versículo 12, diz assim, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, repete comigo, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. E aí ele diz assim, por 21 dias, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha como se multiplica. Agora, no final, ele fala, sobre os reis da Pérsia. Então, quando você assenta no teu coração, de buscar ao Senhor, de fazer um movimento que vá mover a mão de Deus, porque o nosso Deus, ele age por reação. Daniel, a nossa ação move a mão de Deus. A minha ação aqui na terra faz com que Deus tenha uma reação. Entendeu, Tiago? Não é isso? A minha ação faz com que Deus tenha uma reação. E quando Daniel assentou no seu coração, eu vou buscar Deus dessa forma, com esse objetivo, e eu já sei que a vitória vai chegar. O príncipe da Pérsia, mais conhecido como príncipe das trevas, ele não fica nada satisfeito, porque ele sabe que Deus não resiste a um coração quebrantado, a um espírito reto e a um crente que ora. Quando você ora com determinação, quando você ora com fervor, Gabi, as coisas acontecem. E o diabo teme ao crente que ora. Por isso, você está numa igreja que ora. Você está no lugar onde a oração é o prato principal. Não pensa você que enquanto você está na sua casa, dormindo, descansando, talvez se alegrando, talvez, não sei, passeando até as 3 horas da manhã, está tudo parado. O pau quebra nas regiões celestiais 24 horas. Por causa do amor pelo meu nome, vós sereis entregues todo o dia à morte. Por causa do amor pelo nome de Jesus, eu e vocês, cada um de nós, somos entregues à morte. Pelo menos 24 horas do dia, 365 dias ou um ano. Porque Satanás tem ódio de crente, e principalmente do
crente que ora. Porque ele sabe que é uma coisa que nós vamos aqui repetir. E eu tenho certeza que nós já sabemos. Toda a igreja sabe. Levanta a tua mão direita. E diga com convicção. Muita oração. Muito poder. Pouca oração. Faz assim, ó. Pouco poder. Satanás sabe disso. Por isso que quando o galo canta, o pinto pia, o cachorro late, ele lá, ó, já fez levantar os ventos contrários. Para impedir a tua oração, para impedir a tua adoração, para trazer incredulidade, para enfraquecer o teu desejo de orar. Quando você pega nesse livro sagrado para orar, a palavra, para estudar, para meditar sobre ela, Satanás vai fazer de tudo para tentar roubar a sua atenção. É verídico isso, diaconisa? Quando pegamos o livro sagrado em casa para tentar orar, acontecem coisas. Não é isso, Tiago? Daniel tem feito muito isso. Orar. Tem percebido isso, Daniel? Que quando você toma posse da palavra, quando você vai debruçar sobre a palavra, logo os ventos contrários se levantam. E às vezes, é a pessoa que está do seu lado, é a pessoa que sabe a necessidade que você tem de orar, de buscar, é a pessoa que gostaria de sentar com você ou de ajoelhar com você, mas é movida no intuito de atrapalhar. Mas não é voluntário. Mas isso tenta tirar tua paz. O pastor chega do futebol, segunda-feira, futebol, bacana, aleluia, né, gente? Aí ele chega lá e pá, aquela coisa, aquela animação toda, tomou seu banho e tal, e aí agora ele vai pegar a palavra. E aí, de repente, vem aquela voz lá da cozinha e fala assim: amor, hein, meu bem? A lâmpada do quarto queimou. É assim. É assim. Você acha que a criatura que gritou de lá do quarto assim para ele: amor, a lâmpada queimou, você acha que ela não fica feliz quando ela vê ele debruçado sobre a palavra? Você acha que ela não queria largar tudo e ir lá sentar do lado dele, ajoelhar junto com ele, estender a mão junto com ele, fortalecer, juntar as brasas para poder o negócio pegar fogo mesmo, para quando chegar na igreja ter uma fila de gente para falar assim: pastor, era mais ou menos tal hora assim, a hora que o senhor chegou do futebol, né? Logo depois o bicho começou a pegar, o inimigo começou a cair. O inimigo começou a cair. E a vitória começou a chegar. Mais ou menos como, diz assim: ô rapaz, não incomoda mais o mestre não. Tua filha já morreu, teu filho já morreu. Teu filho vive. Teu filho vive. Teu filho vive. Igreja, teu filho vive. Teu filho vive. O teu filho pode ser o teu projeto, que já estava com mosquinha em cima, voando. O teu filho pode ser a tua saúde, que já estava por um fio. O teu filho pode ser a tua união, que já estava, no momento de, dar 3 tapinhas na lona. Perdi. Mas o mestre diz: ei, teu filho vive. O teu filho não morreu. Vive. Vive o sonho da tua universidade, do teu diploma universitário. Vive o sonho da tua casa própria, de concluir aquela obra da tua casa que está sendo resistida.
Vive o sonho daquele carro que você projetou na tua garagem. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Se quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. É desta terra aqui, ó. Não é lá em cima não, igreja. É nesta terra. Mas, ó, presta atenção aqui, ó. Se quiser, olha o se. E se me ouvir. Se quiser e se me ouvir, comereis o melhor desta terra aqui, onde você pisa. Dessa terra onde você come feijão. É nessa terra, é nessa vida. É nesta terra e nesta vida. Você não vai precisar mudar de Anchieta para outro bairro nobre para que o diabo perca você de vista. Não, é nesse bairro, é nessa terra, é na mesma casa, é na mesma igreja que Deus vai te exaltar. E o diabo vai ter que olhar e falar: meu Deus, eu achei que ele já estava morto. Eu achei que a guerra já estava vencida. Mas ele não sabia que existia Neemias. Ele não sabia que existia Neemias para nos dar força, encorajamento, para nos orientar que a nossa vida deve ser movida por oração. E por água também, tá, gente? A nossa vida deve ser movida por oração. Neemias recebeu a mensagem, logo ele sentou, chorou, lamentou, mas em seguida ele buscou a quem? Buscou a Deus. Isso foi no capítulo de número 1. Anani deu para ele essa notícia. E ele então chorou, lamentou, mas depois de ter feito a sua campanha de oração, depois de ter cumprido o seu relógio de oração, depois de ter jejuado na presença de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas os antigos já tinham a prática. Jesus disse: existem castas de demônios que só saem por jejum e por oração. Existem castas de demônios que só saem por jejum e por oração. E por que eu preciso? Por que se tem falado tanto nos últimos dias de buscar o Espírito Santo, de se encher do Espírito Santo, de buscar o batismo com fogo? Porque é Ele quem vai te dar a visão do reino. Porque é Ele quem vai te levar a discernir espíritos. É Ele quem vai te dar o discernimento. É Ele quem vai te fazer entender: isso não é natural. É Ele quem vai te levar a entender que se você orar e jejuar, bate teu joelhinho no chão, ora, bota o despertador, 3 da manhã, levanta, busca Deus, busca poder, o diabo vai fugir. Por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos, ele tem que bater em retirada. Rápido, rápido, porque ele não resiste a um crente que ora. Não resiste. Não resiste a um crente que ora. Levanta a tua mão direita. Muita oração, muito poder. Faz assim, ó, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Guarda isso. Aí você me pergunta: isso é bíblico, irmão? É o quê? Didático. Não está escrito na Bíblia, mas é didático. É para que eu e você não esqueça deste poder que Deus deu para mim, para você. Deus deu esse poder para a nossa igreja. Deus deu esse poder para a sua igreja. É por jejum e por oração. Jesus, ele nos dá exemplo. Qual seria a necessidade de Deus, depois de multiplicar os pães e peixes para 5.000 pessoas, no mínimo? Qual seria a necessidade dele de orar depois? É para dar testemunho para mim, para você. É para dar ensinamento para mim, para você.
Aí você pergunta, mas isso é celestial, irmão? Eu falo assim, não, mas é didático. Jesus era o quê? Mestre, professor, ensinador. E ele fez para que nós viéssemos a aprender. E só através do Espírito Santo você vai conseguir discernir as coisas do Espírito. Tem que buscar um enchimento, um preenchimento. Porque você já foi cheio. Agora você vai buscar um preenchimento. Vai buscar mais poder. Vai buscar mais de Deus. E se for possível, levanta a tua mão para o céu da madrugada e fala: Deus, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Deus vai entender, Gabi. Está com sede. Está com fome. Está querendo fazer justiça. Justiça de Deus. E você vai receber. E você vai receber. Deus não lida com crente preguiçoso. Deus lida com quem está trabalhando. Estava lá o camarada com seu arado, ó. Aí passa o profeta e joga a capa. Vem comigo. Me segue. Aí o cara até pegou o arado, fez um churrasquinho com o boi que estava puxando o arado lá e tal, para comemorar, né? Foi chamado, estava trabalhando. O camarada, que a sua cidade, o seu povo, o seu país passava um perrengue danado, que os inimigos vinham, ele plantava, quando começava a brotar, o inimigo vinha com seus tanques de guerra. Na época o tanque de guerra era camelo, né? Eles vinham com seu camelo, passava por cima, destruía tudo. Não era para roubar a colheita, era só para dar prejuízo. O que o camarada faz? Ele vai enganar o inimigo. Ele pega o trigo e vai malhar no lugar onde era para pisar uva. Por quê? Estratégia do Espírito Santo. Mas ele não sabia ainda o que estava acontecendo. Mas Deus escolheu ele, gente. Sabe por quê? Enquanto os demais homens da cidade estavam com medo, se escondendo debaixo da cama, se escondendo atrás do barril, ele estava trabalhando. E Deus pega e fala: é esse daí que eu quero. Davi. O menino Davi estava onde? Sentado com o papai no mesão, comendo, bebendo do bom e do melhor? Passando a mão sobre o cabelo, dizendo: é comer, beber e dormir para depois morar no céu? Não. Estava no campo, apacentando as ovelhas, tocando o instrumento e lendo a palavra. Deus o enxergou atrás das ovelhas e falou: é esse que eu quero. Deus tem propósito com quem trabalha. Deus não tem assunto com vagabundos. Deus não tem assunto com vagabundos. Para o vagabundo ele diz: ó, vai ter com a formiga. Vai para ver se tu consegue. Vai para ver se a formiga para. Ela não para não. Você pode pegar aqui esse galho inteiro aqui. Se for interessante para ela, você põe aqui. Ela corta ele todo em pedacinho e carrega sem parar. Um por um. E chegando na porta da casinha lá, se não tiver como descer, vem as outras e ajuda a cortar de novo e desce. Então Deus usa um minúsculo inseto para nos dar exemplo. Ao vagabundo, vai ter com a formiga. Você vai ficar orando, chorando, pedindo, reclamando, até cansar. Você vai cansar de pedir. Você vai achar que Deus não existe. Você vai achar que Deus não te quer, que Deus não te escolheu. E você vai desistir e vai penar. Até que você faça como Nabucodonosor. Lembre-se que, ó, há um Deus no céu. Aí você vai voltar. E você vai ver que Deus é tão bom que o teu reinado não vai passar de você. Mas você vai ter que se humilhar. Vai ter que descer o pó.
vai ter que botar sua carinha, seu joelhinho, sua roupa nova no chão, no pó, e vai se humilhar para que ele possa te exaltar. Os humildes serão exaltados. E o soberbo? Abatidos. Não tem conversa. Tem um camarada que eu gosto dele. Para mim, ele está entre os maiores evangelistas vivos. Não vou fazer propaganda aqui, não. Mas ele diz, ó, com Deus é ou dá ou desce. E é assim mesmo. É desse jeitinho. Sabe por que é desse jeitinho? Porque ele diz, ó, ou tu é gelado, ou tu é um iceberg, ou tu é uma tenaz, ou tu é uma brasa viva, ou tu é uma labareda de fogo, porque se tu ficar em cima do muro, como um morno, eu te vomito da minha boca. É desse jeito, ou dá ou desce. Não tem conversa. Deus é homem de negócio fechado. Deus é homem de concluir aquilo que ele promete. Tem negócio de talvez. Você vê algum momento na Bíblia dizer talvez? Talvez Deus fará. Talvez vocês passarão daqui para acolá. Talvez tentem, não. Com Deus é positivo. Ou dá ou desce. Não tem conversa. Estamos chegando num período do profeta Jonas. Jonas ganhou uma cidade inteira, um povo inteiro, o rei se converteu, os animais do campo se converteram, porque ele não provocou um milagre. Ele não fez um café da manhã. Ele não fez um culto para jovens. Mas ele pregou a verdade. Você tem 30 dias para se converter, senão tu morre infeliz. Você tem 22 dias. Já passou o tempo, 22 dias. Se não converter, morre. Foi assim, Daniel. Ou dá ou desce, ou vai ou racha. Faltam 7 dias. Se não se converter, a porta da graça vai fechar, tu vai ficar de fora, hein? Ou converte ou morre. Foi assim que ele ganhou toda a Nínive. Foi assim que o rei se converteu e apregoou o jejum em toda a cidade. Em todo o povo teve que jejuar, até os animais no campo. Há uma história que diz que Hitler era muito severo, era muito cruel. Ele tinha o maior poderio bélico da história. Ele queria dominar tudo. E quando ele cismava, ele falava assim, ó, avisa lá o rei, o chefe daquela nação tal, que se não se render até amanhã ao meio-dia, eu vou varrer eles da história. Eu vou aniquilar com aquele povo. Vai acabar, vai sumir da história. Ninguém nunca vai lembrar que eles existiram. E tinha que se render, tinha que se curvar. E de repente, ele teve a ideia de tomar o país de Gales. E ele falou, avisa lá, o rei, que se não se render até amanhã ao meio-dia, eu vou passar por cima e vou destruir. Eu vou largar um míssil só e vai acabar com eles. Eles vão sumir do mapa da história, ninguém vai saber no lugar onde estavam localizados, vai ficar só o buraco. Quando o rei ouviu essa ameaça, ele convocou todo o povo. Todo o povo teve que jejuar. Todo o povo teve que se vestir de saco. Todo homem teve que jogar cinza para cima. E até os animais tiveram que jejuar. E aí diz a história. O povo só foi saber disso
passado as guerras, chegado o tempo da amizade, da calmaria. Chegou o tempo que derrubaram os muros. Então o povo pôde transitar livremente de um país para o outro. Eles foram visitar o museu onde estavam as histórias e os destroços, as lembranças daquele período negro. E chegando lá, o povo do país de Gades pôde contemplar a história deles. E diz que Hitler comandava uma esquadra e o braço direito dele a outra esquadra. E Hitler ia na frente com a esquadra dele, sobrevoando, e dizia assim, ó, pode largar a bomba. Bum, acabou. Mas ele sobrevoou 1, 2, 3 vezes e não deu ordem para bombardear. E aí o seu braço direito começa a dizer, o que está acontecendo, meu chefe? O que está acontecendo aí, meu líder? Nós já passamos 3 vezes por cima desse lugar, um lugarzinho de nada, um lugarzinho de nada desse. E disse que ele, com uma voz meio que entristecida, ele fala assim, você não está vendo? Eu não vou gastar meu material bélico. Eu não vou gastar as minhas granadas, os meus mísseis. Olha como eles estão. Até o bosque está pegando fogo. Já está tudo em fogo. Eu não vou gastar o meu material bélico. Vamos retornar. Hitler viu do alto aquilo que muitos não conseguem enxergar a um palmo do seu nariz. O povo estava em jejum e oração, inclusive os animais no campo estavam em jejum. E o fogo do Espírito Santo queimava naquele lugar e ofuscou a vista do inimigo, que não os destruiu. Vitória para Jesus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Você só vai orar. Porque se você não vai para Deus com vontade, se você não vai para Deus com sede, como a corça que busca águas, está perdendo seu tempo. Eu faço uma pergunta para todos nós, para você que está em casa também. Você levanta a mão comigo, só quem ama a Deus de coração. Só quem ama de coração. Eu posso te dar uma triste notícia? Todos estão errados. Porque Deus, Ele quer quem o ame de todo o coração. Porque amar de coração é fácil. Amar de coração, eu amo meu vizinho. Amar de coração, eu amo, sei lá, o meu trabalho, qualquer coisa. Mas para Deus, Ele quer que o ame de todo o coração. Quando nós o amamos de todo o coração, nós mostramos para Ele, nós temos aí para Ele um estereotipo de quê? De uma corça que não tem latitude, longitude, profundidade, não tem. Ao cheiro das águas, aonde estiver, ela vai como uma desesperada. Ela estica o pescoço para frente, vai batendo, vai esbarrando, e ela não quer saber, ela passa no meio, tem um tronco caído, ela passa por baixo, ela pula por cima. E agora, é aqui nesse lugar, o radar dela está dizendo que é aqui, mas não tem, a água não está aqui. Ela sabe que as torrentes das águas passam por debaixo da terra, e pode estar a 1 quilômetro de profundidade, ela vai cavar em busca das águas. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que viver. Sabe de uma coisa? Você nasceu para adorar, você nasceu para buscar a Deus, não é para outra coisa. A nossa existência, ela tem um propósito, e o propósito é esse. Então, quando a gente dá algumas bobeiras, quando a gente vacila, foi dito pelo irmão Antônio, pelo pastor Antônio, e algumas vezes eu lembro que eu também já chamei a nossa atenção com isso. Toda derrota do povo de Deus começa no vacilo. Sempre o povo pecou contra Deus.
E o povo fez algo que era mal aos olhos de Deus. E o povo desobedeceu a Deus. Não é diferente, irmãos. Aqui é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Capítulo 1, verso de número 7, de Neemias. Neemias, capítulo 1, verso de número 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, e nem os teus estatutos, os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Por causa disso aqui, ó, foram entregues ao opróbrio. O inimigo deu contra eles, destruiu os muros, queimou as portas a fogo, levou as mulheres, levou as crianças, levou tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham foi levado pelo inimigo. Como é que nós lemos aqui? Que eles estavam na mais absoluta miséria, os que conseguiram escapar do exílio. Os que conseguiram fugir e não foram carregados para o exílio, estavam vivendo nas periferias, na mais absoluta miséria. Mas havia um que havia sido levado. Como cativo, ele se tornou o mordomo do rei. E de mordomo ele foi levado a governador. De mordomo ele foi levado a governador. Entende? Servia ao rei, comia do bom, comia do melhor. Recebeu a mensagem de que a cidade onde estavam enterrados seus pais, a sua cidade natal, estava destruída. Uma cidade que tem os seus muros quebrados, está sem força. Não tem como se defender. Uma cidade que teve seus portões queimados a fogo, está sem governo, está sem Deus. Era assim que eles estavam. E os povos em redor se gloriavam daquilo. E o inimigo ficava se rindo do que acontecera. Agora Neemias, ele chega diante do rei entristecido, e o rei fala para ele: que é isso? Que tristeza é essa? Se não for doença, meu filho. Por que tu está triste, rapaz? Ele correu um risco de ser guilhotinado. Ninguém podia se apresentar diante do rei triste. Aí ele fala para o rei: rei, vive para sempre. Rei, como poderia estar alegre o meu semblante se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está destruída e o meu povo, os meus irmãos, na mais absoluta miséria? Aí o rei, tocado pelo grande rei: o que tu queres que eu te faça? O que eu posso fazer para ver um sorriso no teu rosto, meu amigo? O que Neemias faz? Se fosse você, fazia o quê? Não vou te comprometer. Se fosse você, Tiago, faria o quê? Também não quero te comprometer. Neemias, ele vira para o lado e ora ao Deus dos céus. Neemias pede direção a Deus: o que eu faço agora? E Deus fala assim: vira para ele que eu vou botar a palavra na sua boca. Rei, me dá umas férias para eu poder ir lá reconstruir. Me dá umas férias para eu poder ir lá e mostrar que há Deus nos céus e que Deus permanece no comando de Israel, de Jerusalém. O que mais, meu filho? Pede que eu te dou. Opa, me dá umas cartas para que seja legal a minha passagem pelos reinos. Deus tocou na mão do homem, ele fez as cartas, o liberou. Além de liberar para ele ir, liberou um destacamento do exército para acompanhar. Deu autoridade para que o guarda das matas liberasse argamassa, cimento, lajota, ferro e tudo mais que ele tivesse necessidade para construir. E ele foi, chegando lá, ajuntou o povo. Aliás, chegou primeiro, não deu sinal do que veio fazer,
Na madrugada, ele foi para o local onde estavam os escombros e foi orar. Neemias, ele foi nas brechas. Ele foi nas brechas. E depois ele voltou. Diz a palavra que ele reuniu os magistrados, os nobres e todo o povo. Temos que fazer a obra. Temos que reconstruir. E aí ele contou para eles como a boa mão de Deus estava ao seu favor. Porque se a boa mão de Deus não estiver ao nosso favor, irmãos, não vamos conseguir. Então todo o povo se animou e começou a fazer a obra. A palavra diz que, ora, eles estavam com a mão na terra e a outra mão no céu. Eles não se apartavam da espada, que para nós é a nossa palavra. Isso quer dizer que eu e você temos que trabalhar, mas não podemos abrir mão do privilégio de debruçar sobre a palavra. Temos que trabalhar, mas temos que orar. Temos que trabalhar, mas temos que debruçar sobre a palavra. Por quê? Quando você lê a palavra, você alimenta teu espírito. Quando você lê a palavra, você se enche do Espírito de Deus. Esta palavra é espírito e vida. E quando você lê, você se enche do poder. Feito isso, vamos pular aqui rapidamente, que já está acabando nosso tempo. Feito isso, nós temos que observar no versículo 2 também. Ele disse lá no capítulo 2, versículo 8, ele declarou ao povo como a boa mão de Deus estava ao seu favor. Sambalate, Tobias e Gesem, servos do diabo, que estavam juntos na destruição de Jerusalém, que tinham prazer em ter o povo de Jerusalém na mais absoluta miséria e a cidade toda destruída, para que eles pudessem escarnecer e mantê-los sob custódia, sob prisão. O que eu trago para você aqui no versículo de número 10? Que nós devemos cobrir as nossas autoridades em oração. Não podemos ir para a nossa noite de sono sem antes rogar a Deus que cubra os nossos pastores e a família pastoral. Sem antes pedir a Deus para que ponha guardas celestiais na porta de entrada do templo. Aqueles mesmos guardas celestiais com espadas flamejantes que guardavam a entrada do Éden estejam aqui na porta de entrada para impedir que o mal entre, para impedir que esses demônios continuem na porta da igreja, impedindo que aqueles que já foram alcançados e libertos pelo Espírito Santo não enxerguem a porta de entrada. Porque quem convence o homem de pecado e juízo é o Espírito Santo, e ele já tem feito essa obra na circunvizinhança. E por que o povo não está chegando? Porque a porta está encoberta. Porque há demônios que permanecem ali, impedindo que o povo não enxergue a porta de entrada. Sabe por quê? Porque não é uma porta larga. A porta é estreita. Há resistência. Aonde a porta é larga, tem letreiro luminoso chamando a atenção, piscando assim, ó, entre. Vida fácil para você. Carro zero na garagem, dente de ouro aparecendo na sua boca. Venha, venha que tem. É assim? Estou falando mal de ninguém, igreja. Estou pregando a verdade de Deus. Versos de número 20. Já pulei bastante, tá, igreja? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia,
não tendes parte nem direito e nem memória em Jerusalém. Aqui, ele já estava falando para os inimigos que já haviam se manifestado. O inimigo estava de longe, mas aqui ele já começa a se manifestar. Então ele já deu uma dica para eles: ó, se você quiser ter parte na reconstrução, tem tempo para você ainda. Converta-se desse teu mau caminho, junte-se a nós e sirva a Deus, e você terá a tua parte em Jerusalém. Caso contrário, você vai dar conta para aquele que é o dono, que é o rei, que é o todo-poderoso e que comanda esta obra. Capítulo de número 4, fala sobre a defesa contra os adversários. Tendo Sambalate e Tobias, vendo Sambalate e Tobias que edificávamos os muros, arderam em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Ou seja, permitiremos que eles façam isso? Sacrificarão e darão cabo da obra num só dia? Renascerão por acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com eles Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedras. O inimigo, ele faz de tudo para tirar a tua força. E quando você entrega o jogo para ele, fala: ó, perdi, ele fica tirando onda. Ele fica espalhando que você é fraco, crente fraco. Soprando uma raposa contra eles, eles logo desabam, choram, ficam falando o tempo todo, reclamando pelos cotovelos, mas não tem força para lutar, para tomar posse daquilo que é seu. O inimigo vai lançar as suas mentiras. Jesus disse que isso é próprio do inimigo, mentir. Hoje tem o nome de fake news, mentiras. Vamos rápido aqui para encerrar, minha gente. Verso de número 10, ainda no capítulo de número 4. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, e nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O inimigo já apareceu na história. O inimigo já começou a tentar minar as forças, a fé. Agora, a estratégia deles é entrar no meio do povo de Deus, sorrateiramente, sem que o povo perceba. Por quê? Quem não ora não tem revelação. Quem não busca poder não tem olhos espirituais, não tem discernimento. Então o inimigo entra, senta do teu lado, Gabi, e puxa assunto com você para roubar a palavra de você. Você lembra da parábola do semeador que foi ensinado na IBD? Então o inimigo entra, senta, Tiago, sussurra do teu ouvido dizendo assim: aquele louvor que você estava pensando em cantar, vai fazer efeito não. Mas eu te digo, meu filho, quantas têm sido as maravilhas que Deus tem feito na ministração de louvor aqui nesse lugar. Quantas foram as maravilhas e os testemunhos que cada um de nós temos na nossa casa, na hora que botamos um louvor para tocar, coisas aconteceram. Mas o inimigo entra de maneira sorrateira. E aí ele vai fazer a gente assistir o filme de terror.
E aí ele vai fazer a gente gostar do filme de terror. E enquanto eu encho a minha alma de filme de terror, eu perco o tempo de encher a minha alma daquilo que edifica. A palavra que é espírito e vida. Tanta coisa boa para a gente assistir. E muitas vezes a gente gasta tempo com coisas que não edificam. Eu falei para você que existiam ainda no meio daquele povo magistrados, né? E nobres. Mesmo o povo que ainda estava na miséria. Esses magistrados e nobres fizeram Neemias se indignar. Porque o povo clamou a Neemias dizendo: basta, não aguentamos mais. O que é que houve, meu povo? Esses camaradas aí que têm mais dinheiro que a gente, já tomaram tudo de nós. Já levaram nosso dinheiro, já levaram nossas casas, já levaram nossos gados, já levaram a plantação, até aquilo que a gente ainda vai plantar. Já pegaram, inclusive, já nos deram, inclusive, o empréstimo consignado para a gente poder pagar o imposto para o rei. Tem mais nada. Até as nossas filhas e os nossos filhos, eles levaram por garantia. Neemias se indignou, chamou a todos eles e deu uma palavra. Estou sabendo disso. Vocês estão fazendo isso? Então, Neemias, capítulo de número 5 e verso de número 11. Neemias toma a voz de Deus nessa hora. Indignado contra os magistrados, contra os nobres. Neemias dá uma ordem na voz de Deus e na autoridade do Espírito de Deus. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo e do vinho, e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituiremos, e nada lhes pediremos, faremos como assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo a promessa. Aqui está a palavra da noite, para mim e para a sua vida. Restituição. O Senhor nesta noite está restituindo as forças que lhe faltava para reconstruir o muro que estava caído. O Senhor nesta noite está lhe restituindo a autoridade e condições para você repor os portões que foram queimados, para que saibam que há Deus na sua vida, para que saibam que Deus governa na sua casa. Há Deus. Há um Deus no céu, governando aqui e agora, sobre a minha e sobre as nossas vidas. Restitui o 100º do dinheiro que tomou, o 100º. Você sabe o que é isso? Restituição em 100% em todas as áreas da sua vida. O dinheiro que foi roubado de você, o dinheiro que foi tomado de você, a grana que estava presa, tudo aquilo que você começou e não conseguiu terminar, aquilo que você parou no meio, Deus está restituindo nesta noite. Tenha autoridade para tomar posse daquilo que é teu. Aquele louvor que diz: fui no terreno do inimigo e eu tomei. Tem gente que diz assim: eu roubei, roubou nada. Quem rouba é o diabo. Tomei com a autoridade de Deus. Tomei tudo que me roubou. Sabe por quê? Deus disse nessa noite sobre a minha e a sua vida: restituição. Vou parar por aqui porque o tempo já estourou. Tem muita coisa. Pastor, tem que ser uma conferência
de Neemias. Uma conferência de Neemias tem que ser. Muita coisa boa, muita coisa linda. Eu indico você, não deixe se perder. Espírito e vida é a palavra. Espírito e vida. Gente, a história, eu não vou ter tempo de ler, já estava aqui. Mas diz que eles começaram a história como? Na mais absoluta miséria. Pode distribuir envelope de oferta. Pode distribuir envelope de oferta? Pode, pastor? Distribuir envelope de oferta. Oferta, dízimo. Diz a palavra que eles começaram na mais absoluta miséria. Aqui, irmão. Diz a palavra que eles começaram a história na mais absoluta miséria. Agora, depois você vai ver lá no capítulo de número 7, como é que eles terminaram essa obra. Neemias deu tudo, o que tinha e o que tinha para receber. Ele não deu o que tinha e o que não tinha, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Quem dá o que não tem é o inimigo. Mas o povo restante, os magistrados e os nobres chegaram junto e deram muito. Mas a história diz que o povo também chegou e ofertou muito. Eu vou ficar devendo para você, em valores monetários atual, o quanto foi doado naquela obra. Porque foi restabelecido ali um marco de Deus. É isso? Parte 2. Restitui parte 2. Está aí, Antônio já pode anotar. Então eu quero que você levante a tua oferta nessa hora, seu dízimo. Se você não trouxe hoje, se você não tem aí agora para ofertar, eu vou fazer um desafio com você. Noite de restituição. Eu quero que você que não tem o que ofertar aqui agora, que não trouxe agora, pega o envelope também com o Mauro. Pega o envelope com o Mauro. Por favor, Mauro. Todo mundo com envelope. Quem trouxe, quem não trouxe. Você que não trouxe, não vai depositar aqui agora. Você que está em casa, dá tempo de você pegar a sua oferta agora, porque é uma oferta determinada. Essa oferta vai se chamar restituição. Pela minha restituição. Se você tem fé, você vai alcançar. A sua restituição é área profissional, financeira, é saúde, é família, é social. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas aquele que habita com você, ele está pronto para ouvir de você. Levanta teu envelope agora. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, sara-me, e põe teu azeite. Restitui, Senhor. Oh Deus, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti. O Teu povo clama, Senhor. O Teu povo tem recebido a Tua palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta. Oh Deus, os sonhos, os planos, Senhor. Oh Deus, oh Deus, Teu povo tem clamado ao Senhor nesta noite. Pai, restitui. É luto, é tristeza, Senhor. Restitui, Senhor. Volta, restitui, Senhor. Restitui na saúde. Nos restitui, Deus. Restitui, Senhor, na área familiar. Senhor, nos restitui. Restitui aquele filho que foi embora, Senhor. Restitui aquela filha que está na prostituição, Senhor.
Restitui, ó Deus, aquele marido, Senhor, rebelde. Restitui, Senhor, o emprego. Restitui, Senhor, nas finanças, em todas as áreas. E agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Senhor, nós não estamos em outro lugar senão na casa de adoração ao Senhor, na casa de oração. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra nesta noite, e que o Senhor direcionou o sacerdote Neemias para que direcionasse, para que governasse o Teu povo em direção à reconstrução, Senhor. Os planos que foram embora, o inimigo não está satisfeito porque o Teu povo tem recebido uma palavra de direcionamento para a fé, para a reconstrução, para a edificação, não podes pensar que para calar o inferno nesta noite, não é o que Deus planejou, para tirar o opróbrio sobre o Teu povo. Senhor, ministro cura, Senhor, ministro cura, Senhor, ministro cura em todas as áreas. Cura na área da saúde, cura na área da finança, cura na área familiar, social, profissional, estudantil. E põe teu azeite em minha dor. Restituição, Senhor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Olha, você que recebeu a palavra com fé, você que recebeu a palavra com fé, você que crê na restituição de Deus, sai do teu lugar cantando, vem aqui e deposita a tua oferta, teu dízimo. Você que pegou pela fé, leva para casa o teu envelope. Você já determinou qual será a restituição nessa oferta. Essa oferta tem um nome: restituição pelo meu bem material, pelo meu bem físico, pelo meu bem espiritual. Restituição na área que você sabe que tem sido roubado pelo inimigo. O Senhor está te restituindo nessa noite. Haja por fé, meu irmão. Haja por fé, minha irmã. Você recebeu a palavra, você tem a palavra nas suas mãos. Ao chegar em casa, no decorrer dos dias até domingo, não fique de bobeira, não perca tempo. Gaste tempo com aquilo que importa. Leia Neemias do capítulo 1 ao capítulo 7. Come esta palavra, alimente teu espírito e a luz de Deus brilhará. Vem saindo e descendo do Pai das luzes uma sabedoria sobrenatural, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai dar testemunho da restituição de Deus. Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se aleluia. Quem está ao seu lado. Aleluia. Não olhe para os lados, olhe para aleluia. cima. E clame ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. É isso aí, queridos. Deus está restituindo agora aquele filho que está nas drogas, aquela filha que está perdida, aquele marido que está desgarrado de seu lar. Hoje é a noite de restituição. Creia nessa palavra, irmãos. Uma palavra muito abençoadora nessa noite. Amém, queridos? Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Inclusive, a minha irmã Eunice está assistindo agora. Ontem ela falou: mano, eu vou ler o livro de Neemias todo. E ela começou a ler o livro de Neemias, ela já colocou lá: eu estou lendo o livro de Neemias e eu estou ouvindo a palavra de Neemias. Muito apropriada a palavra, que Deus abençoe a mensagem de hoje. Amém, queridos? Quero lembrá-los que domingo, Santa Ceia do Senhor, de manhã às 9 horas, o Café da Comunhão. Primeiro Café da Comunhão do ano 2021, e à noite, às 19 horas, a nossa Ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, às 19 horas. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, meu Deus,
Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela palavra lançada como a semente. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou nesse lugar. E eu quero crer que o Senhor falou também por aqueles que estão nos assistindo agora. E que o Senhor possa agora abençoar, meu Pai, esse vídeo aonde vai chegar. Que vidas possam ser restauradas. Meu Pai, que lares possam ser reconstruídos. Porque uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. Por isso que a nossa casa tem muro, tem portão, porque é uma proteção. E o Senhor é a nossa proteção. Tem casa, tem família sem Jesus, não está protegida. E que esta noite, através dessa palavra, o poder do Espírito Santo possa ter agora restituído aquilo que foi perdido. Seja um filho, seja uma filha na prostituição, seja um marido destruído na bebida, que o Senhor possa restaurar nessa noite. Muito obrigado por esta palavra. Abençoa agora todo dizimista e todo ofertante da tua casa. Pai, que esta semente possa gerar fruto para todos os descendentes de cada um. E agora leve-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, do malfeitor e das balas perdidas. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E os amados, queridos do Senhor Jesus, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo o poder. Deus abençoe, graça e paz.